tarde, meninos e meninas! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de projeto. Hoje, o nosso projeto Educar, vamos falar um pouco sobre e-mail dentro do nosso conteúdo redação. Nós já falamos sobre e-mail, nos focamos mais no e-mail informal e hoje nós vamos falar sobre o e-mail formal. Relembrar algumas características do e-mail, que são as mesmas dentro do e-mail formal e do e-mail informal, e destacar quais são as diferenças. Então, também vamos ter a oportunidade de fazer pesquisas para poder realizar um bom e-mail, tá bom? Para iniciarmos, vamos copiar nossa agenda e depois iniciamos com essa revisão e esse novo conteúdo que é o e-mail formal. Nossa agenda hoje mostra, que o nosso projeto Educar Além da Redação, tendo como conteúdo e-mail e como atividade a produção de texto. Se precisarem, pode pausar o vídeo para copiar a agenda, tá bom, pessoal? Na aula de redação, nós vimos que o e-mail ele pode ser formal e informal. Vimos o e-mail informal, que é aquele que nós enviamos para os nossos amigos, com mensagens do dia a dia, mensagens informais, onde nós podemos utilizar apelidos, abreviações, emoticons. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o e-mail formal. O e-mail formal, assim como o e-mail informal, é o substituto da carta. Sendo assim, ele vai seguir as características semelhantes à da carta. Quais são essas características? É um texto curto, dirige-se ao destinatário, ou seja, aquela pessoa que recebe o e-mail. Deve se tratar apenas de um assunto, Devemos ter apresentações, despedidas e uma assinatura. Sim, o e-mail formal também pede a apresentação, o vocativo, e a assinatura. E a estrutura do e-mail formal é exatamente essa. Você inicia pelo vocativo, que é quando você chama a atenção daquele leitor. Por exemplo, no e-mail formal, você pode colocar bom dia, senhor diretor, bom dia, senhora diretora. Depende de para quem você está enviando esse e-mail. Mas lembrando que você utiliza uma linguagem formal, pois é um e-mail que vai ser lido talvez dentro de uma empresa ou quando você procura um trabalho. Então, ele precisa utilizar linguagem formal. Não pode utilizar abreviações e nem aquela linguagem muito íntima de você falar assim, bom dia, Aninha. Não, tem que ser bom dia, senhor diretor. Ou então, se você vai fazer um e-mail para, por exemplo, enviar seu currículo para uma empresa e você não sabe quem é a pessoa responsável, não sabe se é o diretor, quem é que vai fazer aquela entrevista, aí você pode colocar bom dia, responsáveis pelo processo seletivo, algo do tipo. Então, você não pode utilizar uma linguagem muito informal, aquela de proximidade, de intimidade com a pessoa que está recebendo. Depois do vocativo, você passa para o texto, que também segue essa questão de uma linguagem formal, onde você se dirige à pessoa de uma forma não íntima. Depois a despedida, muito comum na despedida dos textos das cartas e também dos e-mails formais, é atenciosamente. Não você vai dizer beijos, saudades, não. Atenciosamente. Se você estiver falando dentro de uma empresa e a pessoa ela ouviu sua opinião de algo, digamos que o e-mail é sobre sua opinião de algo dentro daquela empresa, você pode colocar grata pela atenção. Então, você tem que utilizar também uma despedida formal. E, no final, a sua assinatura. Nesse caso, você não assina mais só com o seu primeiro nome. Você assina com o seu nome e sobrenome. Então, o vocativo é quando você vai apresentar dentro do seu texto, chamando a atenção daquele leitor
Boa tarde, senhora diretora. Depois, o texto, onde você vai apresentar as informações do seu e-mail, sobre o que você está falando naquele e-mail. Depois, a despedida, atenciosamente, grata pela atenção. E a abreviatura, ou a assinatura no final. A assinatura, ela deve ser uma assinatura também formal, onde você assina com o nome e sobrenome. Vamos agora à atividade de vocês. A atividade vai ser uma produção de texto no caderno, certo? E eu quero que vocês façam pesquisas para fazer essa atividade. Eu não mostrei para vocês um exemplo de texto formal, como eu apresentei quando era informal, porque eu quero que vocês façam pesquisas, que vocês pesquisem qual é o melhor tipo de vocativo para falar com a pessoa, qual é o melhor tipo de despedida para me despedir ali da empresa ou daquela pessoa que eu estou enviando o e-mail. Então, eu quero que vocês pesquisem primeiro, tá bom? Mas a produção imagine que você está procurando um trabalho em uma empresa famosa e precisa se apresentar para o dono da empresa por meio de um e-mail. Produza um texto seguindo as orientações do e-mail formal. Então, novamente, você vai produzir um e-mail, você vai fazer no seu caderno. Esse e-mail você vai fazer do tipo formal, onde você vai chegar a apresentar você para uma empresa que você está procurando um trabalho. Você vai imaginar como se você quisesse trabalhar numa empresa famosa, sei lá, na Coca-Cola ou na Disney. Você vai imaginar qual é a empresa que você gostaria de trabalhar. E você vai apresentar você como uma pessoa, que você deseja trabalhar naquela empresa. Então, você está enviando o e-mail para a empresa, talvez para o dono da empresa. Então, pense em como você pode elaborar esse e-mail de forma formal e atrativa, tá bom? Se você, como a outra atividade, se você tiver oportunidade, tiver uma conta de e-mail disponível, envie a atividade diretamente pelo e-mail para mim, tá bom? Mas quem preferir, pode apenas escrever no caderno, fotografar e enviar para mim, que também dá certo, tá? Então, não deixem de realizar, espero receber esses e-mails de vocês, e é um preparatório, um preparativo para a nossa avaliação, pois a nossa avaliação vai tratar desses dois tipos de e-mail, o e-mail formal e o e-mail informal. Antes da avaliação, teremos sim uma revisão, relembrando toda a estrutura. Sim, trarei os exemplos de vocativo, de assinatura, mas nesse momento eu quero que vocês pesquisem para vocês poderem conhecer vários, ampliar mesmo os horizontes de vocês, tá bom? Então façam aqui a atividade e me enviem para eu poder ler junto com vocês e a gente pode até discutir um pouquinho sobre a atividade nos nossos encontros tira dúvidas, tá certo? Assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado, que tenham tirado bastante proveito. Hoje a nossa aula foi uma revisão e também um pouquinho mais aprofundado do conteúdo de redação e-mail. E muito provavelmente, meninos e meninas, utilizaremos essa aula de sexta-feira, essa aula de projeto, para incluir também conteúdos de português e de redação, tá bom? Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!